Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Motivo de alegria estarmos aqui reunidos para adorar e glorificar o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Amém? Estou feliz com Deus. Aleluias. Abençoado. Nosso irmão missionário Igor. Privilégio que Deus me deu de conhecê-lo há um certo tempo, graças a Deus. E através da sua pessoa conhecer outros homens e mulheres de Deus. Que Deus abençoe também a pastora, esta congregação em nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo de Deus, irmão, já está aqui neste lugar. O motivo de nós estarmos aqui é única e exclusivamente a presença do Espírito que nos compungiu, que nos trouxe a estar aqui nesta noite. Porque se não for o Espírito a nos inclinar, a buscar, a estar na presença do Senhor, não estaríamos nesse lugar. Mas bendito seja o nome do Senhor, que Ele nos trouxe para adorá-lo, para glorificá-lo, e já sentimos a sua presença nesta noite. Que Deus abençoe você também que nos acompanha. Receba uma palavra da parte de Deus nesta noite para a sua vida. Amém? Estou feliz e alegre. Nosso missionário Igor nos falou da campanha. Coisa linda, coisa maravilhosa. Um texto e um contexto muito forte. Um texto e um contexto que, se aplicado aos dias de hoje, poucos que ficam. Amém? Mas Deus é fiel. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Espírito de Deus colocou ao meu coração. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 2. Amém? Vou pedir para o sonoplasta. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 2, versículo de número 1. Mateus, capítulo 2, versículo de número 1. Amém? O Espírito Santo de Deus diz, irmã, só descansa. Só descansa. Só descansa. Amém? Amém. Porque Jesus, Ele é fiel em poder, obras e palavras. Amém? O nosso calendário, o calendário ocidental, ele é um calendário romano. E sendo ele um calendário romano, ele segue as festas e as confraternizações intituladas por o calendário romano. Desta feita dá-se então a comemoração natalina, aonde muitas pessoas se reúnem com as suas famílias, se banqueteiam, mas o verdadeiro aniversariante, ele está em outro lugar, que é a casa de Deus, que é a porta para os céus. Aleluia. E não devemos nos preocupar, não devemos nos inquietar, porque o Espírito Santo de Deus já está presente e já está se movendo neste lugar. Aleluia. Mateus capítulo 2, versículo de número 1. Glória a Deus. Mateus 2, 1 diz assim. É só para baixo. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido um rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Diga, viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram:
em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, e entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Amém e glória a Deus. Pode se assentar. Amém. O texto que nós lemos agora, palavra de Deus escrita por Mateus, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Os 4 evangelhos têm sentidos diferentes, porque no capítulo 9 de Mateus, ele próprio vai relatar que Jesus está caminhando, e Mateus ele está cobrando impostos do seu próprio povo. Então o povo tinha Mateus como um traidor, o povo tinha Mateus como alguém que havia traído o seu povo e cobrado imposto para o Império Romano. E a Bíblia vai nos relatar que ele está cobrando imposto para o povo romano. E a Bíblia vai dizer que Jesus chega próximo dele e diz assim: olha, segue-me. E imediatamente, quando ele ouve falar que Jesus havia o chamado para segui-lo, ele então abandona tudo aquilo que ele havia, aleluia, praticado, e começa a seguir Jesus. Porque se alguém está em Cristo, ele se torna uma nova criatura. Alguém que se encontra com Cristo, ele não pode permanecer da mesma forma. Alguém que tem um encontro com Jesus, jamais ele permanece da mesma forma. Mateus, assim o fazendo, ele vai procurar explicar. Ele começa pela genealogia. Ele vai tentar provar dentro dos profetas, dentro da lei, para o seu próprio povo, que é aquele que as pessoas haviam crucificado, ou aqueles em que estava anunciando a palavra do reino, era aquele que os profetas haviam falado. Mateus vai tentar provar para o seu povo, pelas profecias, pela genealogia e por intermédio da lei, que aquele era aquele que Moisés havia falado, aquele era aquele que os profetas haviam falado, aquele era aquele que o profeta Isaías havia falado, porque a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Este é Jesus, o Salvador, o Redentor, aquele que há de vir para buscar a sua igreja. Aleluia. Ao ponto que Marcos vai procurar pregar para os gentios, ao ponto em que Lucas vai procurar enfatizar os milagres de Jesus, porque ele se surpreende, sendo ele um próprio médico. E a mulher do fluxo de sangue, Lucas, ele vai dar uma ênfase maior na mulher do fluxo de sangue, porque Lucas era um médico grego na época, e talvez aquela mulher, a Bíblia diz que ela padecia por mais de 20 e tantos anos com fluxo de sangue, e talvez ela já havia passado pelas mãos do doutor Lucas. Então Lucas, sendo médico, vai tentar enfatizar os milagres do Senhor. A Bíblia vai dizer então que um outro chamado João, ele vai ter alguém mais próximo do Senhor, vai ser alguém que vai viver mais próximo do Senhor, e por ele ser alguém que vive mais próximo do Senhor, ele tem mais amor, aleluia, manifesto na sua vida, e ele vai ser considerado o apóstolo do amor. Não se preocupe com grandes multidões. Eu vou abrir um parêntese aqui e dizer, porque quando Jesus estava pregando para as multidões, ele falava abertamente, mas levante a mão para receber o que eu vou dizer para você nesta noite. Quando Jesus quer revelar algo profundo e glorioso, ele chama no particular apenas algumas pessoas, apenas os seus íntimos, e se revela. Como ele revelar-se na transfiguração, ele só chama 3, Pedro, Tiago e João. Porque não se revelou a todos? Porque havia aqueles que ele podia revelar os seus mistérios. Não se preocupe aonde você está em pequena quantidade, porque Deus vai manifestar a sua graça, a sua glória e o seu poder nesta noite. Aleluia! Aleluia!
Oh, glória a Deus. Havia 3 grupos. Na ceia, havia 3 grupos. O primeiro grupo era aquele que se sentava na mesa para comer. Falando em multidão, é aqueles que só queriam a multiplicação dos pães e dos peixes. O segundo grupo era aquele que metia com o Senhor a mão no prato. E o Senhor, ele vai dizer: aquele que mete comigo a mão no prato é este que me trai. E quem é o segundo grupo? Esse segundo grupo que mete a mão no prato e que trai é aqueles que faz comércio das ovelhas, do rebanho, que usam a palavra de engano, pregando coisas que não está escrito no Evangelho. Porque do início ao fim você vai olhar para a palavra e tudo vai apontar para Cristo. E se você prega, e se você fala, mas não aponta para Cristo, você não está pregando a verdadeira palavra. Aleluia. O próprio Deus foi o primeiro que pregou o Evangelho no Jardim do Éden e disse: da semente da mulher vai nascer um, em que tu vai lhe ferir o calcanhar, porém ele vai te esmagar na cabeça. Deus Pai, o Criador, foi o primeiro a anunciar o Evangelho, a salvação, a anunciar a redenção, a anunciar a remissão dos pecados e a reconciliação, aleluia, de Deus com o homem. Aleluia, Pai. Então, como eu disse, Mateus, ele vai procurar provar para o seu povo que aquele era o Messias. Ele vai falar da genealogia, e no capítulo de número 1, no versículo de número 21, ele vai dizer que quando o anjo falou para Maria e para José, que o nome dele seria chamado Jesus, que quer dizer, aleluia, o Messias, o Emanuel, que traduzido é o Deus conosco, e ele está aqui neste lugar. O seu Espírito se move sobre a sua igreja, o seu Espírito fortalece a sua igreja, o seu Espírito direciona a sua igreja, o seu Espírito encoraja a sua igreja. Aleluia. Aleluia, Deus. O relato de Mateus, no capítulo 2, sobre os magos que vieram do Oriente, é algo que nem muitas pessoas compreendem se não for pela vontade de Deus. Porque o texto e o contexto que nós acabamos de ler vai nos falar de que quando Jesus ele nasce em Belém, a Bíblia diz que as estrelas lá no Oriente, ou seja, na Síria, na Arábia, naquela região onde há o petróleo, naquela região ali a estrela, a direção, Deus decide se revelar para 3 magos que estão no Oriente. Não, eles eram magos, estudavam astrologia, estudavam as estrelas, mas eles não vieram pelos seus próprios obras, pelas suas próprias práticas. Eles vieram porque o anjo do Senhor anunciou para eles que aquela estrela, ela era a do Salvador, e ele é a estrela da manhã que brilha mais forte do que o sol no seu resplendor. Ele é a estrela da manhã, aleluia, ele é o Senhor dos céus e da terra. Aleluia. Glória a Jesus. Aqueles 3 magos foram direcionados, vieram do Oriente, peregrinaram e chegaram em Belém. E quando eles chegam em Belém, eles perguntam: onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Pois nós vimos a sua estrela e nós viemos adorá-lo. O propósito de um cristão ao vir ao templo não é outro, e não deve ser outro, a não ser que ele esteja fora da Bíblia. Mas o propósito de um crente não é vir ao templo para receber uma vitória, para receber um milagre. Isso é secundário. O propósito do cristão vir ao templo é adorar o seu Senhor, é adorar o seu Salvador, é adorar aquele que foi crucificado. As pessoas não gostam de mencionar, de cultuar, de oferecer a Deus um culto na noite da
da sexta-feira da crucificação, mas gosta do domingo da ressurreição. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho: você não tem na sua vida um domingo de ressurreição se você não tiver uma sexta-feira de agonia no Getsemane. Se você não tiver uma sexta-feira de crucificação, você não vai ter um domingo de ressurreição. Muitas pessoas que se dizem cristãos amam, também amam as bênçãos e as vitórias. Mas quando eu olho para a vida de Paulo, eu vejo que a vida de Paulo, o foco dele não é a bênção, o foco dele não é vitória, o foco dele não é milagre. Isso foi coisas que seguiram a ele. O foco de Paulo era Jesus Cristo Salvador. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E as outras coisas o seguem. Versículo de número 2, perguntaram onde havia nascido o rei dos judeus, porque nós viemos adorá-lo. E quando eles perguntaram isso, alguns começaram a dizer o que diz a profecia, o que está escrito. Então eles falaram, pessoas que estavam em Jerusalém, pessoas que estavam em Belém, pessoas israelitas, conheciam a lei, conheciam as profecias, mas não conheciam os sinais do nascimento do Redentor e do Salvador. E não quiseram se submeter às Escrituras para compreender que aquele era o Senhor e o Salvador. Mas 3 magos do Oriente, 3 gentios, 3 pessoas que não eram israelitas, obtiveram a graça e a salvação. Por quê? Porque Deus decidiu se revelar para 3 pessoas diferentes, 3 pessoas que não eram Israel, já demonstrando a salvação tanto do judeu como também de nós que não temos o sangue judeu, mas somos o Israel espiritual de Deus, com os nomes escritos no livro da vida, aguardando a bem-aventurança do Alto. E lhe disseram: em Belém da Judeia, porque está escrito pelos profetas, e tu, Belém, terra de Judá, de nenhum modo és a menor entre as terras de Israel. Porque de ti nascerá aquele que há de ser o guia do meu povo Israel. Profecias falavam de Jesus. Mateus aqui está falando de Jesus. E quando os magos chegam, Herodes nota algo diferente, os sacerdotes notam algo diferente. Aleluia, os levitas notam algo diferente, aleluia, os religiosos notam algo diferente, aqueles que viviam uma religiosidade aparente notaram algo diferente, porque chegaram 3 astrólogos, 3 magos do Oriente, chegaram naquele lugar e vieram para adorar um menino, e esse menino era o próprio Deus que nasceu de uma forma sobrenatural, porque as coisas de Deus quando nascem são sobrenaturais. O natural é o homem conhecer a mulher e após 9 meses nascer aquele ou aquela que vai se chamar filho. O natural é o homem ele conhecer. Então José decidiu deixar Maria porque ele não havia conhecido ainda. Então ele pensou: ela me traiu, ela me enganou. Mas o próprio Espírito de Deus enviou um anjo, o próprio Deus enviou um anjo e diz: olha, não temas receber Maria pela tua esposa, porque o que nela está é do Espírito, é do Espírito, é do Espírito, é do Espírito Santo de Deus. Aleluia, meu Deus. O sobrenatural de Deus, irmãos, não é de fora para dentro. O sobrenatural de Deus é de dentro para fora. E o véu de Maria, eu estou pregando para a igreja adulta e eles sabem, o véu de Maria se rompeu não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Por
Porque se rompesse de fora para dentro, poderia acontecer o que aconteceu com Moisés, o que aconteceu com Abraão, o que aconteceu com Isaac, o que aconteceu com Jacó, o que aconteceu com... Todos eles vieram a pecar, mas o que aconteceu com o meu, com o teu Senhor, foi que o próprio Deus desceu do céu pelo Espírito Santo, concebido por Maria, aleluia, rompeu o véu de Maria de dentro para fora, e quando ele nasce, aleluia, ele sendo Deus, ele sendo Senhor, sendo dominador, ele sendo Criador do céu e da terra, ele não vai nascer em um hotel de luxo, ele não vai nascer na beira-mar, não vai nascer e estar no melhor hotel de Jerusalém, não. Ele vai nascer, ele vai, aleluia, nascer em uma manjedoura, demonstrando simplicidade, demonstrando humildade, demonstrando, aleluias, que Deus, o reino de Deus, o evangelho de Jesus, ele é puro e simples e salva o mais vil. As pessoas não compreenderam, os religiosos não compreenderam e disseram assim: ele foi até a estalagem, e quando José chega na estalagem, porque todas as estalagens estavam cheias devido à festa que estava acontecendo em Jerusalém na época, a festa do Pentecostes, a festa da Páscoa e também a festa das sementes. Então todas as estalagens estavam ocupadas, e quando ele chega na estalagem, não tem lugar para ele se hospedar, não tem lugar para ele ficar, mas o dono da estalagem diz assim: olha, ainda tem um estaleiro, ainda tem ali onde o jumentinho dorme, se você quiser ir para lá, você vai. Não sabendo aquele homem que estava para estar debaixo do seu teto o Salvador, o Redentor, aleluia. Por isso não despreze a quem vem à tua porta, não despreze, aleluia, porque os anjos, o próprio Deus se manifestava em uma teofania para Moisés, e vinha até ele, se manifestava em uma teofania para Abraão, e vinha até ele, e Abraão, com simplicidade, com discernimento e com entendimento, entendia que aqueles três magos, aqueles três mendigos, aqueles três homens eram do próprio Deus. Aleluia. Então cuidado com quem você despreza por causa das vestes, ou por... E lá na estalagem está ele. Mas a cidade ficou perturbada. E junto com a cidade perturbou-se também Herodes. Herodes então chama os homens da lei, os escribas, e pergunta: o que está acontecendo aqui na minha cidade? Que é isso que está acontecendo? E eles, homens da lei, sacerdotes, conheciam a lei, conheciam todas as profecias, mas decidiram endurecer o coração para a palavra verdadeira de Jesus, o Salvador. Porque eles pensavam que o Messias ia livrá-los com braço forte, com guerra do Império Romano, ia livrá-los, aleluia, em uma guerra física. Mas Jesus veio para batalhar diferente. Ele veio primeiro e foi chicoteado, mas quando ele voltar, vem com cetro de ferro na sua mão. Ele veio sentado sobre um jumentinho branco em Mateus 21, mas em Apocalipse 19 ele veio montado em um cavalo branco, na sua coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele foi chicoteado, mas ele vai reger as nações com vara de ferro. A igreja foi sofrida, mas a igreja vai reinar com ele para todos sempre. Aleluia, Pai. Oh, glória. Herodes se perturbou, missionário Igor. E junto com Herodes, perturbou-se também, o texto diz, que toda a cidade com ele. É um perigo quando uma liderança perde a estrutura e não passa para a igreja a calmaria. Eu li um texto, eu guardo comigo, que diz assim: pastorear é fazer curativos nos outros, estando você mesmo feliz. Então Herodes se perturbou, e com ele toda Jerusalém se perturbou também. E quando chegaram ali, está 3 reis magos,
ou 3 magos que vieram do Oriente. Sabe o que eles ofereceram para aquele menino? O texto diz no versículo 11 que eles, entrando na casa, ofereceram ouro, incenso e mirra. Por quê? Porque o ouro, naquela época, era dado apenas para uma pessoa. Nós vamos ver os profetas, as crônicas, o livro dos reis, o livro dos salmos, os profetas, os patriarcas, os altares e os sacrifícios. Ouro, ele era oferecido apenas para os reis. Salomão, quando foi edificar o templo ao Senhor, que pediu que as pessoas trouxessem peças valiosas, elas trouxeram em primeiro lugar, de mais valor, ouro para a presença do rei. Então aqueles estavam dizendo simbolicamente: eu estou trazendo ouro porque esse menino que está nascendo, ele é um rei, ele é o Senhor. Eu estou trazendo ouro porque ele é digno de receber o melhor que eu posso oferecer. Eles trouxeram outro item, que é o incenso. Simbolicamente também, analogicamente também falando, o que significa o incenso. Naquela época, quem utilizava o incenso, ou quem utilizava o incensário? Apenas o sacerdote. Uma vez no ano, entrava no Santo dos Santos, com o candelabro, com o incensário, amarrado por uma corda, assim diz em João capítulo 1, em Lucas 1, que Zacarias entrou amarrado por uma corda. Então apenas o sacerdote, ele pode entrar no Santo dos Santos uma vez no ano e oferecer o sacrifício com incenso e aroma suave ao Senhor. Mas por que os magos ofereceram incenso? Porque os magos reconheceram pela direção de Deus que aquele não era apenas um menino. Deram ouro porque reconheceram que era rei, mas não deram apenas ouro, deram incenso porque reconheceram que ele foi o único sumo sacerdote capaz de entrar no Santo dos Santos, rasgar o véu do templo e nos dar acesso ao Pai. A Bíblia diz em João, se não falha a memória, que quando ele disse tetelestai, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando acesso a mim e dando acesso a você a entrar no Santo dos Santos. E não agora entramos. Não precisamos mais ir a Jerusalém. Não precisamos mais nos tornar do judaísmo. Não precisamos oferecer os nossos sacrifícios para termos os pecados perdoados e fazer isso todas as vezes no ano. Não. O Senhor, ele entrou como um cordeiro mudo. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O pecado, que o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é o Senhor. Mas não ofereceram apenas ouro para o menino. Não ofereceram apenas incenso, ofereceram também mirra. Segundo a tradição judaica, quando alguém morria, todos os parentes e conhecidos embalsamavam o corpo. Assim aconteceu, a Bíblia diz em Mateus, como também em João, que quando as mulheres foram ao templo, ao sepulcro, para embalsamar o Senhor, levando o seu bálsamo, levando a sua mirra, levando as suas especiarias, os seus perfumes, quando elas chegaram ali, a pedra estava removida, aleluia, não havia mais. Elas começaram a se preocupar, começaram a pensar: onde está o meu Senhor? Onde está o meu Senhor? Não sabia ela que o
Senhor dela havia ressuscitado e havia se manifestado a elas mesmas. Apareceu 2 anjos e disse assim: mulher, porque está procurando um morto? Aleluia, porque está procurando alguém que está morto, se ele já ressuscitou. Ele não está aqui, mulher, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou, mulher, ele ressuscitou. Aleluia. Mas tradicionalmente ela levava mirra, bálsamo. Para quê? O que significa o bálsamo? Uma pecadora, Jesus está sentado na casa de Pedro jantando, e uma pecadora entra com um vaso de bálsamo caríssimo. Nós sabemos a história que ela vai quebrar aquilo, vai molhar o Senhor e vai começar, diz o texto bíblico, que ela vai começar a enxugar o Senhor com os seus cabelos, seus pés, vai enxugar os pés do Senhor com os seus cabelos, aleluia. E quando Judas, que era quem havia de trair o Senhor, disse no seu coração: para que tanto desperdício? Jesus falou assim: olha, vós não sabeis que Ele está fazendo isso para o dia da minha morte. Ele está me embalsamando, porque o bálsamo é sinal da eternidade, e ela está reconhecendo que eu sou o Senhor, que eu sou aquele que recebe o ouro como rei, eu sou aquele que recebe o incenso, porque eu sou o sumo sacerdote, mas eu sou aquele também que recebe a mirra, porque eu sou o eterno, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu estive morto, mas eu estou vivo, e eu sou aquele que ando no meio dos 7 castiçais de ouro, que é a minha igreja. Aleluia. Então Jesus, os magos foram direcionados por Deus, não porque eles quiseram, porque aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. A salvação, ela vem de Deus, não vem daquilo que eu faço. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, não vem das obras, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E como é que eu recebo a fé? Pela ministração da palavra. Romanos 10:16 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé não vem pela profecia, a maior profecia é a Bíblia. A fé não vem pelo louvor, a fé não vem de uma outra forma, se não for pela palavra de Deus, o Senhor, ministrada em nossos corações. E quando a palavra é ministrada, Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como diz em João 16:8, e nós conhecemos o Senhor como nosso Salvador. Mas para nós concluirmos aqui, Romanos capítulo 3 diz que Deus, Ele usa Paulo a escrever para a igreja de Roma, dizendo: eu compadecer-me-ei de quem eu tiver compaixão, e eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. A salvação é de Deus. Deus poderia e queria se manifestar para os escribas, para os sacerdotes, talvez para o próprio rei Herodes, para o seu próprio povo, e assim ele veio para isso. Mas o povo endureceu o seu coração. Hoje em dia, a igreja cristã brasileira, eu digo de uma forma geral, nós estamos muito religiosos, muito engomadinho, muito bonitinho, muito certinho, mas o nosso compromisso, às vezes, deixamos o evangelho de lado. Porque um evangelho em que você não olha para a cruz não é evangelho. Um evangelho em que não se anuncia Cristo não é evangelho. Paulo vai dizer para os irmãos da Galáxia que estavam vivendo umas heresias tremendas, horríveis. Eles estavam perdendo, cristãos estavam perdendo a sua salvação por conta de que estavam dando ouvido às heresias. E Paulo vai dizer assim: olha, se alguém pregar outro evangelho, além do que já está posto, seja ele anátema.
o que era outro evangelho. Havia o gnosticismo na época. Significa o quê? Significa que as pessoas negavam que Cristo, ele era divino. O gnosticismo nega que o corpo, ele é muito mau e o espírito, ele é muito bom. Então, fazendo isso, eles negavam a doutrina bíblica de que Cristo, ele é 100% Deus e 100% homem. Aleluia. Então, negando isso, negava a doutrina bíblica fundamental cristã. E os cristãos estavam entrando nessa ideia e ouvindo outros evangelhos. Então, cuidado com os evangelhos que nós ouvimos, porque tudo é dele, por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Para nós concluirmos, 3 magos vindos do Oriente reconheceram o Senhor. O mundo tem aproximadamente 7,6 bilhões de pessoas. Cada um com o seu DNA. Cada um com o seu registro de nascimento. Cada um com o seu tipo sanguíneo, com a sua família, com a sua origem. Seja ela americana, brasileira, seja ela asiática, europeia, africana, não importa onde ela esteja, Deus olhou do céu e decidiu se revelar para você, missionário Igor, para você, Pietro, para você, Márcia, para você, pastor Eugênio. Deus decidiu se revelar para mim e para você que está ouvindo aí do outro lado, no meio de 7,6 bilhões de pessoas no mundo, a salvação Ele decidiu dar para você. Aleluia. Então ouve, adore, glorifique ao Cordeiro Santo, porque o livro estava selado e João chorava dizendo: quem vai abrir o livro? Abre o livro, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. De repente o ancião olha para o lado e fala: olha, João, para de chorar, se alegra, se anima, glorifica, exalta, bendiga, porque ali está o Cordeiro, o leão, que foi morto, mas agora está vivo. Ele tomou o livro, ele comprou para Deus povos de toda tribo, de toda língua e de toda nação, e davam a ele glórias e honra e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Glorifique a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus foi presente nesse lugar. Sexta-feira que vem é a terceira volta. Vai também, né, pastor? Isso. Segunda-feira agora é a terceira volta também, né, missionário? Então vamos orar para ir para casa. Pastor Agil, quer orar pelo término? Vem orar, não? Chegou no término, mas pode orar. Glória a Deus, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu só tenho de agradecer, Senhor, pelas palavras a qual foi dita aqui hoje, esta noite. Que esta palavra venha a cada dia, Senhor, crescer dentro de nós, meu Pai. Glória a Deus. E venha realizar em nossas vidas e daqueles que ouviram esta palavra. Em nome do Senhor Jesus, em nossas vidas, Senhor. Repreende o devorador, venha nos proteger, venha nos guardar debaixo da potente mão de Deus. Agradeço por mais um Natal, agradeço, Senhor, por mais um livramento, agradeço pela saúde, pela vida, pelas nossas famílias, Senhor, e por tudo que o Senhor vem fazendo por nós. Vai, meu Deus, nos levando para a nossa casa, e aqueles que aqui ficar, o Senhor acampa anjos, Senhor. Glória a Deus, ao redor de cada um. Repreende, Senhor, o inimigo e que venha reinar a paz. Em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus.
cabeças, levante suas mãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo esteja espalhado sobre toda a terra. E a igreja diz: amém. A paz do Senhor para todos, dá a paz do Senhor ao seu irmão.